Amém. Cumprimento a igreja com a graça, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paz essa que excede todo entendimento. Estamos felizes, alegres por poder estarmos nessa noite na casa do Senhor, na presença do nosso Pai. Hoje que é uma noite especial, porque hoje nós vamos estar trazendo à nossa memória o sacrifício do Senhor pelas nossas vidas, o sacrifício do Senhor que nos proporcionou estarmos aqui nessa noite. Você só está aqui nessa noite, assentado nesse banco, porque um dia o Senhor aceitou se submeter à cruz do Calvário por você e por mim. Por isso estamos aqui nessa noite, porque o Senhor nos proporcionou esta oportunidade através do sacrifício do teu Filho na cruz do Calvário. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, que nos escreveu João, capítulo de número 1. Nós vamos fazer a leitura no verso 45 e no verso 46. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 e o versículo 45 e o versículo 46. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Somente esses dois versículos nós vamos estar meditando nesta passagem da palavra do Senhor nessa noite. Aqui narra, o início do ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui narra, os primeiros discípulos que começaram a seguir a Jesus. Se nós formos um pouco mais adiante, alguns versículos mais adiante, nós vamos ver que quando Jesus passava na companhia, passava por um determinado lugar, João Batista, ele diz: eis o Cordeiro de Deus. E alguns discípulos de João, alguns discípulos de Jesus, André e João, quando João Batista dá essa declaração a respeito do Senhor Jesus, eles começam a seguir também ao Senhor Jesus. E depois junta-se a eles Pedro, e depois mais à frente Jesus chama também a Filipe. Mas o que eu queria estar compartilhando com a igreja nessa noite é um dos encontros que eu confesso para os irmãos que mais me intrigou quando eu comecei a estudar a Bíblia, que é o encontro de Natanael com Jesus ou de Jesus com Natanael. Porque quando Filipe anuncia a Natanael que eles acharam aquele de quem escreveu Moisés e de quem também escreveu os profetas, e Filipe diz: Jesus de Nazaré, filho de José. E isso leva Natanael a fazer uma indagação. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Filipe, muito sabiamente, ele dá uma resposta para Natanael: vem e vê. O que me chama a atenção nesta passagem é que Filipe, ele não entra em um debate com Natanael. Não, de fato, ele é Jesus. Filipe não tem essa preocupação de querer provar para Natanael que aquele a quem eles encontraram era de fato o Senhor, aquele que escreveu Moisés, aquele de quem os profetas escreveram. Filipe ele não tem essa preocupação, mas ele fala para Natanael: vem
e veja você mesmo. Tire as suas próprias conclusões. Meus irmãos, hoje nós vemos as pessoas muito preocupadas em provar a existência de Deus. Nós vemos as pessoas hoje muito preocupadas, entrando em debates acirrados em relação a defender o Senhor Jesus, a defender a autoridade, o senhorio do Senhor. Mas nós vemos que nem o Senhor, ele jamais teve essa preocupação. O que o Senhor Jesus, ele quer de fato, é que cada ser, cada indivíduo tenha uma experiência única e particular com Ele. Essa é a intenção do Senhor. E Filipe, muito sabiamente, obrigado, meu irmão, ele responde para Natanael, ele não tenta provar para Natanael que de fato era o Senhor Jesus, mas ele fala para Natanael, vem e veja você. E quando Natanael lhe faz essa indagação, será que de fato vem alguma coisa boa de Nazaré? Natanael ele vai até o Senhor Jesus, e nós vamos ver que Natanael ele vai bem cético, ele vai bem incrédulo, mas ele vai até o encontro do Senhor Jesus. E quando Natanael chega ao local onde estava o Senhor Jesus, aí vem a passagem que mais me intriga nesse texto. O Senhor Jesus ele diz para Natanael, eis aí um israelita verdadeiro, em quem não há dolo. E Natanael mais uma vez questiona, de onde o Senhor me conhece? Aí Jesus ele faz algo com Natanael, ele traz uma revelação sobre a vida de Natanael. Natanael, antes que Filipe te chamasse, eu te vi, estando tu ainda debaixo da figueira. Aí nós vemos que diante dessa declaração, Natanael ele se desarma e desaba aos pés do Senhor Jesus, reconhecendo que verdadeiramente o Senhor era o Filho de Deus. Mas aí o que me intriga muito a respeito dessa questão é o que Jesus sabia sobre Natanael, que deixa Natanael naquela situação. Nós vemos que Natanael até então ele estava bem incrédulo. Natanael até então ele estava bem cético. E Jesus fala a Natanael, antes que Filipe te chamasse, eu te vi, estando tu ainda debaixo da figueira. A Bíblia não nos revela, não nos mostra o que Jesus revela sobre a vida de Natanael. É algo particular entre o Senhor e Natanael. É algo que só o Senhor e Natanael sabia. Nem às vezes os amigos mais chegados de Natanael sabiam disso. Mas era algo que o Senhor conhecia sobre a vida de Natanael. Existem algumas teorias. Eu gostaria até de compartilhar algumas dessas teorias com vocês nessa noite. Acredita-se algumas linhas de estudioso que a figueira é um lugar, é uma árvore frutífera, e ela produz, é uma árvore bem frondosa, e ela produz muitos ramos e muitas folhas, e isso proporciona uma sombra, um lugar ideal para se deitar e meditar. E acredita-se que Natanael tinha esse costume de ficar deitado debaixo da figueira, meditando sobre as Escrituras, meditando sobre o Messias que havia de vir. E esse era o pensamento de Natanael quando ele ficava debaixo da figueira. E quando o Senhor Jesus, ele fala para Natanael que antes de Filipe o chamar, ele o viu, ele estando ainda debaixo da figueira, isso mostra que o Senhor, ele conhecia os lugares mais íntimos da vida de Natanael. Os pensamentos que Natanael só compartilhava com o Senhor Jesus, ele sabia e ele manifesta esses pensamentos sobre a vida de Natanael a Natanael. E isso faz Natanael acreditar que Jesus, de fato, era o Filho de Deus. E existe também uma outra teoria, que Natanael, ele regulava a mesma idade de Jesus. Ele tinha a mesma idade que o Senhor Jesus. E nós bem sabemos, bem conhecemos a história, de que quando o Senhor Jesus nasce, quem governava a Judéia era Herodes. E Herodes ele manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. E Natanael estava nessa faixa etária de idade.
E quando Herodes ele dá essa ordem, a mãe de Natanael o pega e o esconde debaixo de uma figueira e o cobre com folhas de figo para que os soldados romanos não o achassem. E quando ela faz isso, ela ora a Deus dizendo: Senhor, poupa a vida do meu filho, para que ele um dia ele possa contemplar o Messias, ele possa ver o Messias. E quando Natanael ele chega a uma certa idade, a mãe dele revela esse acontecimento para ele. Ela conta para ele esse acontecimento que ela fez para que a vida dele pudesse ser poupada. E isso era algo que só Natanael e a mãe dele sabia. E quando Jesus fala para Natanael: Natanael, antes de Filipe te chamar, estando tu debaixo da figueira, eu já te vi. Jesus está compartilhando algo que só a mãe de Natanael e Natanael sabia. E isso faz Natanael desarmar-se diante do Senhor e se prostrar aos pés do Senhor. Embora a Bíblia ela silencia no fato do que de fato aconteceu, o que de fato aconteceu na vida de Natanael, que o Senhor Jesus traz à tona naquele momento, o fato é que o Senhor, ele conhecia a vida de Natanael. O Senhor, ele conhecia a Natanael. E assim como ele conhece a nossa vida, assim como ele conhece o nosso interior, assim como ele conhece o que se passa no mais íntimo do nosso ser, o Senhor, ele conhece. O Senhor, ele sabe. E o que o Senhor está dizendo para Natanael: eu conheço o seu passado, sei do seu presente e tenho um futuro reservado para você. Meus irmãos, é o que o Senhor tem para compartilhar com você nessa noite. Natanael ele faz uma indagação. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Dentro dessa indagação de Natanael, eu queria estar compartilhando a ministração da palavra com você nessa noite. O que pode vir de bom de Nazaré? No contexto aqui inserido, o que pode vir de bom do Senhor Jesus para a nossa vida? O que o Senhor Jesus ele tem de bom para oferecer a mim e a você? Os primeiros discípulos, eles dão alguns títulos ao Senhor Jesus. No capítulo de número 1, no versículo de número 36, nós vamos ver os primeiros discípulos, chamando o Senhor. No caso aqui, quando Jesus passava, João, ele chama o Senhor de Cordeiro de Deus. João chega a dizer: eis o Cordeiro de Deus. Em outra passagem, também muito conhecida, no batizado do Senhor Jesus, onde Jesus desce as águas, João chega a dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós bem sabemos que no Antigo Testamento, para que a pessoa pudesse ter o seu pecado encoberto, era necessário o sacrifício de um cordeiro, e o sangue daquele cordeiro servia para tapar os pecados da humanidade, os pecados das pessoas. E quando João ele faz essa declaração sobre o Senhor Jesus: eis o Cordeiro de Deus. Aqui o João ele está apresentando algo mais completo, um cordeiro mais perfeito. Porque o sacrifício desse cordeiro não servirá apenas para encobrir o pecado, mas ele tira, ele apaga o pecado. Meus irmãos, às vezes você está sentado nesse banco, às vezes você hoje veio aqui num culto de ceia, e às vezes o inimigo das nossas almas, ele é sujo. Ele tenta trazer à nossa mente algo do nosso passado, ele tenta trazer à nossa mente algo da nossa vida para nos apontar alguns erros, para nos apontar algo que nós às vezes fizemos no passado. Mas eu quero dizer para você nessa noite: não aceite a acusação do inimigo sobre a sua vida, porque o Cordeiro de Deus, que é Cristo, o sacrifício dele não serviu apenas para encobrir momentaneamente o seu pecado, mas serviu para tirar o pecado de sobre a sua vida, tirar a ação do pecado de sobre a sua vida.
Você crê no sacrifício de Cristo sobre a sua vida? Você crê no poder do sacrifício, do sangue do Senhor sobre a sua vida? Então não aceite, meus irmãos, a acusação do inimigo sobre a sua vida. O inimigo, ele tenta trazer à tona os nossos erros, o inimigo, ele tenta trazer à tona os nossos pecados, mas uma vez que nós nos arrependemos de fato, uma vez que nós apresentamos de fato a nossa vida ao Senhor e arrependemos verdadeiramente do nosso pecado, ele não tem mais poder sobre a nossa vida. Por quê? Porque o sangue de Cristo nos limpa, nos purifica da ação do pecado. E isso é um privilégio que eu e você temos. Isso é algo que o Senhor nos proporciona. Quando Natanael pergunta, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa do Senhor para a nossa vida? Claro que pode, muitas coisas boas. Eu vou nessa noite citar apenas algumas, e essa é uma delas. Ele é o Cordeiro de Deus, ele limpa, ele tira o pecado da humanidade, ele tira o poder do pecado de sobre a vida da humanidade. Para isso ele foi à cruz do Calvário, para isso ele se submeteu à cruz do Calvário, para poder pagar um preço que eu e você não tínhamos como pagar, e ele pagou por nós. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Versículo 38, uma outra atribuição que é dada ao Senhor Jesus, quando os discípulos o chamam de Rabi. E Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiram, disse-lhe: que buscais? E eles responderam: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Jesus, quando João, ele fala que o Senhor é o Cordeiro de Deus, dois discípulos começam a seguir a Jesus, André e João, e Jesus, observando que eles o seguiam, Jesus os pergunta: o que buscais? O que vocês querem? E eles chamam o Senhor de Rabi, que traduzido quer dizer mestre. Meus irmãos, o Senhor, ele quer ser o nosso mestre. O Senhor, ele quer ser o nosso professor. Eu e você temos o privilégio de poder aprendermos com aquele que é mestre por excelência. Às vezes a nossa condição humana, ela nos leva a tomarmos em nossa vida algumas decisões erradas. Por quê? Porque somos humanos, meus irmãos. Nós não somos perfeitos. Nós não somos perfeitos. Nós estamos aqui, nós estamos em reforma, e às vezes tomamos em nossas vidas, na trajetória da nossa vida, algumas decisões erradas, algumas escolhas erradas. Às vezes fazemos algo que não era para fazermos. Às vezes falamos algo que não era para falarmos. Mas eu quero falar algo com você nessa noite. Eu quero te dar uma boa notícia nessa noite. O Senhor Jesus, ele quer ser o seu professor. O Senhor Jesus, ele quer te ensinar. Mas você me pergunta, pastor Wellington, o que o Senhor ele quer me ensinar? O Senhor quer te ensinar a fazer escolhas certas na sua vida. O Senhor quer te ensinar a tomar decisões certas na sua vida. O Senhor, ele quer te ensinar a atitude que você precisa tomar diante de algumas situações em sua vida. E eu quero dizer para você que o Senhor, ele é mestre por excelência. Quando Jesus, ele termina de fazer um dos seus principais sermões, um dos seus principais ensinamentos, que a Bíblia intitula de Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. Quando Jesus, ele termina esse sermão, no capítulo 7 de Mateus, no capítulo 28 e 29, a palavra nos dizer que, terminando Jesus de falar, a multidão estava maravilhada dos seus ensinamentos, estava maravilhada da sua doutrina. Por que a multidão ficou maravilhada dos seus ensinamentos? Porque ele ensinava como quem tinha autoridade e não como os escribas. Meus irmãos, o Senhor, ele é mestre por excelência. O Senhor, ele quer te ensinar.
Aí você me pergunta, pastor Wellington, como eu posso aprender do Senhor? É você se submetendo às vontades dele. É você, às vezes, neutralizando a sua vontade. Porque, meus irmãos, a nossa vontade, quando ela aflora, nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos ter o cuidado de dominar as nossas vontades. Mas, quando nós nos ausentamos, quando nós neutralizamos a nossa vontade e submetemos à vontade do Senhor, Ele vai nos ensinar o que devemos fazer. Como, pastor Wellington, eu posso aprender com o Senhor? É buscando se relacionar mais com Ele. É buscando a dar lugar mais para Ele, que Ele possa agir na sua vida. É você ir para o seu particular, para o seu momento com Ele. É você conversar com Ele. É você meditar na palavra dEle. É você conversar com Ele através da oração. Dessa forma, você se torna mais íntimo do Senhor. E quanto mais íntimo você se torna do Senhor, mais você aprende dEle. Mais Ele te ensina. Mais Ele tem para te oferecer. Ele é mestre por excelência. Ele quer ser o nosso professor. Eu digo para você que não tem maneira melhor de aprendermos. Não tem mestre melhor do que o Senhor. Deixe Ele ser o seu mestre. Deixe Ele ser o seu professor. Aprenda com o Senhor. E um outro título que os discípulos dão ao Senhor, no versículo de número 41, nós vamos ver os discípulos dizendo algo interessante a respeito do Senhor também, quando eles dizem: este chamou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido quer dizer o Cristo. O outro título que os primeiros discípulos dão ao Senhor é Messias, o Cristo. Aqui os discípulos, eles reconhecem o Senhor como o Filho de Deus, aquele que o Senhor enviou, o ungido do Senhor. Achamos o Messias. Isso é muito interessante, meus irmãos. Eu acho interessante a forma como o Senhor ele vai se apresentando aos discípulos. E aqui, aqueles discípulos reconhecem o Senhor como o Messias, como o enviado do Senhor. Aqueles a qual eles estavam aguardando já há algum tempo. E quando Filipe diz para Natanael: vem e vê, vem e tira você as suas próprias conclusões. E eles reconhecem o Senhor como sendo o Messias. Meus irmãos, Deus, nessa noite, Ele quer se revelar a cada dia mais a você. O Senhor, nessa noite, Ele quer que você aprenda e o conheça a cada dia mais. Mas conhecimento, meus irmãos, requer relacionamento. Conhecimento requer proximidade e experiência. Deus quer que você tenha experiência com Ele. O Senhor quer que você tenha experiência com Ele. Eu acho muito interessante a passagem de Josué, quando Moisés morre e Josué vai assumir a frente da nação de Israel, como líder de Israel. E o Senhor, a primeira coisa que o Senhor ele fala a Josué, ele vai dizer: Josué, meu servo Moisés está morto. Você vai conduzir esse povo. A primeira coisa que o Senhor faz questão de lembrar a Josué é que Moisés já não estava mais entre eles. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? A Josué: Josué, eu já fiz muito através de Moisés, através da vida de Moisés. Eu já usei Moisés de formas extraordinárias, mas foram as experiências de Moisés comigo. Agora, Moisés é passado. Agora, eu quero que você tenha as suas próprias experiências comigo. A gente hoje, a gente vive uma geração de cristão muito melancólica. Nós observamos muito nas conversas o que Deus fazia no passado, como Deus atuou no passado, como Deus fez através da vida de alguém que viveu no passado,
Mas, meus irmãos, o Senhor quer que esta geração tenha experiências únicas e extraordinárias com Ele, através do relacionamento com Ele. Se relacione com o Senhor, conheça um pouco mais do Senhor a cada dia. E outro título atribuído ao Senhor, e eu já vou estar encerrando, é que os discípulos o conhecem, o reconhecem como sendo o Filho de Deus. No versículo 49 nós vamos ver isso. E além de Filho de Deus, os discípulos também o reconhecem como Rei de Israel. Meus irmãos, o Senhor, Ele também quer ser Rei sobre a sua vida. O Senhor, Ele quer reinar sobre a sua vida. Quando nós fazemos a oração do Pai Nosso, nós dizemos na oração do Pai Nosso que venha a nós o teu. Você já parou para meditar no que você está dizendo nesta oração? Quando você diz para que venha até você o reino do Senhor, você está dizendo para o Senhor ser rei sobre a sua vida. Você está se submetendo ao senhorio do Senhor sobre a sua vida. E isso, meus irmãos, não pode ser apenas de boca para fora. Isso precisa ser uma realidade na nossa vida. Quando eu digo para o Senhor reinar sobre a minha vida, eu estou dizendo que a minha vida, ela está nas mãos dEle. A minha vida, ela pertence a Ele. A minha vida, ela vai ser conduzida por Ele. Eu estou neutralizando o meu eu. Eu estou neutralizando as minhas vontades. Estou me submetendo à vontade do Senhor, ao senhorio do Senhor sobre a minha vida. Mas, meus irmãos, isso é bom, isso é maravilhoso, porque o Senhor, Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. O Senhor, Ele conhece o que é melhor para a nossa vida. Às vezes, nós vivemos algo neste momento, nós não entendemos o porquê estamos vivendo isso agora, mas à frente nós vamos entender que aquilo era o melhor de Deus para a nossa vida. O Senhor, às vezes, estava nos poupando de algo, o Senhor, às vezes, estava nos trazendo algum livramento. Então, meus irmãos, aprenda a se submeter ao senhorio do Senhor e deixe Ele reinar sobre a sua vida. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou em meu coração nessa noite. Eu desde já agradeço a oportunidade em nome de Jesus e volto à direção do culto ao pastor Rodrigo e que o Espírito Santo do Senhor possa estar falando melhor em teu coração. Amém?